Há uma coisa muito interessante aqui, né, nesse texto que o Lucas conta sobre o batismo de Jesus. No versículo 21, diz assim: E aconteceu que, como todo o povo se batizava, sendo batizado também Jesus, orando ele, o céu se abriu. Agora, algumas coisas acontecem aqui nesse versículo, né? Primeiro, que já estava acontecendo um batismo. Olha o que está escrito no versículo 21. Aconteceu que todo o povo, ele já estava sendo batizado. Então as pessoas estavam vindo para serem batizadas pelo João Batista, o homem que Deus, ele escolheu para fazer, para realizar os batismos, inclusive o batismo de Jesus. Então muitas pessoas vinham, a palavra de Deus diz que, até aqui no livro de Lucas, né, diz que eles vinham confessando os seus pecados, né, e eram batizados por João Batista, né, e alguns rejeitavam aquele batismo. Mas aqui, em geral, meus irmãos, as pessoas estão vindo, elas estão sendo batizadas, e Jesus, ele aparece ali. Não tem, meus irmãos, um brilho diferente no Senhor Jesus que pudesse diferenciar ele naquele momento dos outros que estavam ali para serem batizados também. O que eu quero destacar é a simplicidade de Jesus e desse momento também. Eu sei que muitos hoje, né, em muitas igrejas, eles fazem daquele momento do batismo, soltam um foguetório, fazem muita coisa e tal. Mas você percebe que quando Jesus foi batizado, somente João Batista descobriu que ele era o Filho de Deus. Isso porque sentou sobre ele uma pomba, né? Fora isso, meus irmãos, impossível de identificar ele dos demais. Por quê? Porque para Jesus, aquele momento, era para se cumprir toda a justiça, não, meus irmãos, de João Batista, mas a justiça de Deus. Eu estou aqui em obediência, isso é muito importante. A pessoa entender esse momento de obediência. Eu me lembro que quando eu fui ser batizado, eu fui assim, eu, meu pai, o Valcir Frasson e mais uma pessoa junto que era a Silvana, né? Acho que nós fomos em 4 pessoas. No segundo batismo, a Sandra foi batizada. Mas nesse batismo, né, uma coisa que o pastor Paulo tinha falado, e ele disse assim: esse é o primeiro passo de obediência depois da fé. Olha que interessante, né? A gente não esquece. A gente não esquece aquilo que foi dito lá atrás, né? E aquele jeitão dele, todo desengonçado, porque ele não era aquela pessoa, até hoje, né, agitadão, né? Dizendo lá, olha, esse é o primeiro passo de obediência depois da fé. É um passo de obediência para quê? Para que serve o batismo, né, pastor? O pessoal fala tanto batismo, né? Será que a gente vai ficar mais santo, mais puro? Não, você não vai ficar nem mais santo, nem mais puro. Você está em obediência, né? Você está cumprindo a ordenança de Jesus, quando ele disse: ide por todo o mundo, pregai o evangelho, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Veja só, né? E ensinando as coisas. Então você vê assim, primeiro você prega o evangelho, depois você batiza. A água não pode estar na frente do sangue. Uma pessoa, para ela ser batizada, primeiro ela tem que ter consciência que o sangue do Senhor Jesus Cristo lavou os seus pecados. A água do batismo não vai lavar o pecado de ninguém. As crianças, né, o Lara, o Felipe, a Maria Lídia, deram um dia especial para a gente ir lá na fazenda da Gávea, né? Eu fui com a Valéria,
E aí nós estávamos em 4 lá, né, naquela enorme fazenda, em 4 pessoas, 2 casais, eu com a Valéria e mais 2 lá. E o menino que estava me guiando lá para uma trilha, né, ele se identificou como um cristão, né, então ele já era de alguma igreja, foi falando algumas coisas, né. Aí ele disse: olha, a gente faz batismo aqui, né. Eu disse: ah, que legal. Pensei, que dificuldade, porque sobe e desce lá. Eu pensei, coitado, os irmãos têm que ter fé mesmo para vir batizar aqui, né? Aí ele olhou e disse assim: o senhor sabe, né? O senhor é pastor, o senhor sabe, o batismo, para ser certo, tem que ser em água corrente, né? Aí eu me lembrei imediatamente do pastor Edson, que uma vez eu fui num batismo, que ele estava batizando alguém lá em Duartina. Ele falou assim: olha, eu não sei quem falou aqui na cidade, né, que estava o pessoal crente batizando lá num lado do rio, e aí o pastor pregou que a água do rio estava lavando os pecados deles, né? Só que lá embaixo tinha um grupo lá que não era crente, né, e estava só nadando, então os pecados saíam de um e ia para o outro lá, tirando sarro, né? Coisa do Edson. Mas isso não acontece. A água não tem nada a ver para tirar o seu pecado. O seu pecado já foi tirado por Jesus. E não foi no ato que o pastor foi lá, coitado do pastor, só vai deitar você e levantar. O seu pecado, ele foi tirado lá na cruz, pelo nosso Senhor Jesus. É lá que Cristo, ele cravou todos os nossos pecados, ele pagou toda a nossa conta. Mas então por que eu tenho que ser batizado? Você vai ser batizado em obediência para mostrar para todo mundo que Jesus Cristo morreu, ele foi sepultado e ele ressuscitou no 3º dia para te salvar. O batismo mostra com suas figuras que Jesus morreu. Então, quando o pastor está deitando o elemento, né, no caso aqui, o membro, a membra futura da igreja, né, ele está deitando, significa a morte, porque quando a pessoa morre, meus irmãos, você sabe, o caixão ele se deita, não é assim sempre? Então, ele está morrendo. E depois, a Bíblia diz que a água cobre toda a pessoa, né? Significa que Cristo ele foi o quê? Sepultado. E depois ele sai das águas, simboliza que Jesus, ele ressuscitou. Então o batismo é a perfeita figura da morte, do sepultamento e da ressurreição de Jesus. Por isso, a palavra batismo significa imersão, ou seja, a pessoa completamente mergulhada nas águas e tirada de lá. De uma forma geral, também simboliza que nós morremos para este mundo e os nossos pecados, eles devem realmente ficar sepultados, né? Uma coisa, o velho homem tem que ser sepultado. Você às vezes assiste um filme, né? E no filme, para assustar as pessoas, eu não assisto esse tipo de filme, não gosto, nunca gostei, né? Mas de repente está lá aqueles filmes de terror que tem uma mão saindo da terra assim, né? Já pensou você encontrar uma mão saindo da terra? Oh, gente, né? O camarada está morto lá com a mão para cima, né? A gente vai enterrar a pessoa para ela ficar 7 palmos debaixo da terra, né? É para que ele não apareça mais. Eu amo essa pessoa que morreu, né? Mas eu não posso ficar com o corpo dela, né? Vai cheirar mal. E é feio. Assim os nossos pecados. Eles devem ser sepultados, a velha criatura, o velho homem, é bom lá debaixo da terra, né? Se você continua nos seus pecados, é como esse, como é que chama esses que saem que tem hoje, do morto sai lá, como é que chama aquilo ali? Zumbi, né? Não, Deus não quer isso, né? E aí quando você se levanta, é que você nasceu para uma nova vida. Vamos para o livro de Romanos, né? Vamos para o livro de Romanos, aqui no capítulo 6. Versículo 1. Que diremos, pois? Permaneceremos no pecado
para que a graça aumente, abunde, né? Ele diz assim: não, de forma nenhuma, ninguém vai permanecer no pecado. De modo nenhum. Nós que estamos mortos para o pecado, como viveremos ainda nele, né? Então a pessoa, ela morreu para o pecado, então ela não deve viver. Meus irmãos, não quer dizer que uma pessoa que tem Cristo nunca mais vai pecar. Não, ele vai falhar, ele vai errar. Os apóstolos, depois que entregaram a vida para Jesus, que seguiram Jesus, são os alicerces da igreja. Eles eram falhos, né? O Pedro cometeu um erro. O Tiago e o João queriam matar lá o samaritano e queimado no fogo ainda, né? E além de outros que tinham dúvida, como o Tomé, né? Então você vê, eles não é que se tornaram completamente perfeitos, mas eles não queriam viver no pecado, ter uma vida de pecado. O crente, ele tem uma vida de combate ao pecado, ele vai lutar. A carne luta contra o espírito luta contra a carne, vai ser sempre assim. Deus querendo que você faça a vontade dele e o inimigo te tentando para que você desagrade a Deus, mas é uma luta, né? Agora ele diz aqui no versículo 3, ou não sabeis que todos quanto fomos batizados em Jesus Cristo, tá? Fomos batizados na sua morte, tá vendo? Você identifica-se com Jesus na sua morte. Como eu disse, está deitando ali, simboliza a morte. Versículo 4, de sorte que fomos sepultados com ele pelo batismo. Então, você não só se identificou na sua morte, mas se identifica com Jesus no sepultamento, ou seja, as águas estão te cobrindo, e ainda diz, para que, como Cristo ressuscitou dos mortos pela glória do Pai, assim andemos nós também em novidade de vida. É o novo homem, né? Então você vai andar em novidade de vida, ou seja, agora, né, você vai buscar agradar a Deus. Você vai, olha, eu quero dedicar a minha vida para agradar e servir a Deus. Versículo 5. Porque se fomos plantados juntamente com ele na semelhança da sua morte, também o seremos na da sua ressurreição. Sabendo isto, que o nosso homem velho foi com ele crucificado, para que o corpo do pecado seja desfeito, para que não servamos mais ao pecado. Aquele que está morto está justificado do pecado. Se já morremos com Cristo, cremos também que com ele nós viveremos. Versículo 11, assim também vós, considerai-vos como mortos para o pecado, mas vivos para Deus em Cristo Jesus, o nosso Senhor. Não reine, portanto, o pecado em vosso corpo mortal. Não permita que o pecado reine na sua vida. Esse aqui, meus irmãos, são as considerações de Paulo a respeito do batismo. Agora, eu queria que vocês voltassem lá em Lucas, porque eu disse para vocês que é muito peculiar, né? Ele fala muito pouco sobre o batismo de Jesus, só que ele cita coisas aqui que não tem em outros evangelhos, né? E diz no versículo 21, e aconteceu que, como todo o povo se batizava, sendo batizado também Jesus, orando ele, o céu se abriu, né? Ele orou. Ele, naquele momento em que ele foi batizado, ele saiu de lá e ele conversou com o Pai. É uma coisa assim que a gente talvez nunca faz muito, né? Da pessoa que foi batizada, sair dali, poder conversar com Deus, conversar com o Pai Celeste, falando o quê, né? Lembra daquela oração que foi feita no Getsêmani? Pai, né? Afasta de mim este cálice, mas não seja feita a minha vontade, seja feita a tua vontade. Eu acredito que tanto esse momento de oração, e dali ele vai para o deserto para ser tentado, mais uma vez naquela tentação, acho que na oração de Cristo vinha mesmo essas palavras: Pai, seja feita a tua vontade e não a minha vontade. Isso é uma coisa que o cristão ele tem que fazer até o dia da volta de Jesus, ou se ele morrer. Se ele morrer,
Aí ele não precisa mais, que ele já vai estar com o Senhor. Mas enquanto ele não morrer, ele vai ter que fazer essa oração. Pai, me ajuda a fazer a sua vontade. Não é fácil. Não foi fácil para o nosso Salvador fazer a vontade de Deus. E não vai ser fácil para nós, não vai ser fácil para você fazer a vontade de Deus. O batismo te salva, mas o batismo faz com que você seja um testemunho público, para que todas as pessoas vejam que Jesus, ele tocou o seu coração, que a sua vida é uma vida transformada por Jesus. Deixa Jesus reinar na sua vida, deixa ele ser o rei, não o pecado, mas Jesus reinar na sua vida. Bem,